Bahia em Foco. Pelo olhar, eu acho que aqueles olhares que a gente trocou lá no Congresso Nacional representam, somos apaixonados aí pela luta, né? Ah, não foi recíproco, não? Ah, bem. Então, o Saguas, na audiência pública que a gente requisitou na Câmara Federal, solicitado pelo deputado Arthur Brum, deputado federal do Ceará, ontem eu passei o domingo revisando, né, a nossa luta e foi prefeito. Lembrei da atuação do Saguas no debate, e quando ele vem e apresenta o projeto de lei da educação do Estado, então o homem que passou é o homem mesmo da nacionalização dos royalties da educação, passou por todas as etapas, né? Município, Estado e União. Então é o homem que vai fazer essa liga entre a categoria e o Congresso Nacional. Saguas Moraes, deputado federal. Eu quero saudar a cada um e cada uma, dizer da alegria de poder estar aqui hoje. Quando o Reginaldo e o Helder me procuravam lá em Brasília, na CONAI, estava conversando com a Bicalil, a hora que eu fui falar com a Bicalil, os dois estavam falando, e a Bicalil fazia referência, né, do grupo de estudos que tem aqui, da seriedade. A Bicalil falou que era um dos melhores grupos, os grupos que... Aí eles falaram, rapaz, a gente podia fazer uma discussão lá, né? Eu falei, olha, é o seguinte, você não quer que eu bote o pé na água, né? Ele falou, não, vamos fazer. Falei que ficava até segunda, vou embora às 14h40, falei, vamos fazer na segunda de manhã. E aí eu quero agradecer ao convite, em primeiro lugar ao Éder e ao Reginaldo, e depois eu tive a oportunidade de conhecer o Anísio. Eu acho que ele apaixonou por mim aqui, mas não vai ter jeito, viu, Anísio? Não vai dar certo essa combinação nossa não, mas eu quero saudar o Anísio aqui, que é o presidente do sindicato aqui. A gente sabe do trabalho realizado aqui. É o Glauber, que é secretário municipal, e eu fui prefeito, Glauber, na cidade pequena, de 40 mil habitantes, por 2 vezes. Eu sei o quanto é difícil a gente... Sua cidade deve ser maior, né? Aqui no Ceará tudo é maior, a cidade, que é Mato Grosso. Então, mas eu quero dizer que então a gente teve a oportunidade de saber lá no município a dificuldade do município. Quando a gente discute a questão da rede estadual, a gente muitas vezes esquece de falar do município. A rede estadual, ela dentro dos entes da federação, a gente sabe que o maior recurso está concentrado na União, depois nos estados e muito menos nos municípios. A gente sabe o que é a dificuldade que é o município fazer com que esse piso salarial nacional possa acontecer. Nós sabemos que alguns municípios não têm isso como prioridade política, mas outros nós sabemos da limitação econômica do município mesmo. Em qualquer estado, rico ou pobre, nós temos municípios ricos e pobres. Aqui no Ceará, nós temos municípios ricos e pobres. Em São Paulo e Minas Gerais, temos municípios ricos e pobres. Então, por isso que nós precisamos de debater esse projeto aqui, para poder a gente avançar e garantir que todos possam ter as mínimas condições de igualdade, para que a gente possa avançar na educação de qualidade. Saudar aqui o Idilvan, né? Idilvan. Porque já passava que era Edivan, agora que eu vi que é Idilvan. Mas que eu tive a oportunidade de conhecer há muito tempo já. Você está desde o início com a Isolda, né? Eu brinco com a Isolda, que faz 20 anos que ela é secretária do Ceará, mas como a educação avançou mais nos últimos 8 anos, então eu conheço ela nos últimos 8 anos e o Idilvan também, nesse período que, como adjunto, depois ele assumiu a secretaria por um período aqui, e do compromisso, né? E comprovar o compromisso deles com a educação aqui no estado do Ceará. Eu acho que nós somos os 5 estados que dentro do Conselho, que é o Conselho de Secretários de Estado de Educação, temos trabalhado, eu enquanto estive lá, tivemos a oportunidade de trabalhar para que a gente pudesse avançar um pouquinho mais, de falar para os nossos governadores não entrar na justiça contra o piso nacional, como aconteceu com 7 governadores desse país, de dizer que nós precisamos de avançar, aqui também, né?
nós precisávamos de avançar um pouquinho mais, mas depois ele se arrependeu, né, irmão? E voltou atrás e corrigiu aqui, para que a gente pudesse valorizar mais os profissionais da educação. E então a gente, com muitos outros secretários de Estado, é que a gente pôde avançar um pouquinho mais. Saudar a Penha, que mesmo aposentada está na luta aí, né, Penha? Não podemos parar nunca. E lá em Mato Grosso não teria esse problema, porque lá nós temos uma carreira única dos profissionais de educação e contempla os aposentados na mesma, porque não tem os penduricalhos, né, que tem em muitos estados, não sei como é que é aqui, mas não tem nenhum outro estado que tem uma carreira única com subsídio único, né, que é a carreira dos profissionais de educação. Então, com isso, quando se aposenta com o mesmo valor de quem está trabalhando, quem está na ativa, vamos dizer assim. Então, desse modo, porque você pega no Rio Grande do Sul, que é a pior situação que nós temos, e que o salário é muito ruim, o salário líquido, mas tem várias gratificações, mas quando você fica afastado por qualquer problema de saúde, qualquer tipo de licença, inclusive a licença prêmio, que passa a ser uma licença castigo, né? Você perde aqueles direitos ali dessa complementação salarial. E quando aposenta, depois que você aposenta, aí acaba tudo, você fica com aquele salário inchado, que é no caso do Rio Grande do Sul, e por isso a gente precisa de avançar por um sistema que pensa num subsídio único, que possa garantir que as pessoas ao aposentarem possam avançar também, possam ir para ter essa melhor condição. E saudar o Juscelino, representando aqui esse CNTE, que é importante para as lutas da educação no Brasil, dizer o seguinte: esse projeto nasceu da inquietação que a gente tinha, e lá em Mato Grosso nós temos a felicidade de ter recebido como migrante o ex-deputado Carlos Abicalil, e que contribuiu muito fortemente para os avanços nas políticas de educação no estado de Mato Grosso. E eu tive a oportunidade de ser deputado estadual por 2 vezes, quando ele era federal, e nós fazíamos muitas ações casadas nos mandatos estadual e federal, e ele tem uma capacidade extraordinária no debate da questão da educação. Ele é um educador nato, né? Então, e comprometido, e que tem feito a diferença não só para Mato Grosso, não fez a diferença só para Mato Grosso, mas tem dado contribuições importantes para todo o nosso país. E aí, a gente tentando garantir o máximo de marco legal para garantir direitos da educação, e a gente percebia que faltava esse marco do Sistema Nacional de Educação. Porque na Constituição, no artigo 23, já dizia lá que a competência comum da União, Estados e Municípios a garantia de acesso à cultura, à ciência, à cultura, à educação e à ciência, e depois do parágrafo único dizia que isso seria regulamentado por leis complementares, que trataria da cooperação entre estados, municípios e a União. Seria feito de forma, em termos de cooperação entre Estado, União e os municípios. E já se passaram 26 anos da Constituição e até hoje não foi criado um sistema, uma lei que pudesse regulamentar essa questão do sistema nacional. No artigo 211 da Constituição também fala dessa cooperação entre Estado, município e União. No artigo 13 do PNE, do corpo da lei do PNE, fala da instituição do Sistema Nacional. Aqui, ele até fala aqui no artigo 13, o poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 anos da publicação desta lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino em regime de colaboração para a efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. E essa lei foi sancionada dia 25 de junho. Daqui um mês, no
Natal vai completar 6 meses, e fala em 2 anos. Então nós temos mais 1 ano e meio pela frente para aprovar esse projeto de lei do Sistema Nacional de Educação, e que aí com certeza a gente vai melhorando o marco regulatório e vai garantindo melhores condições para a educação brasileira. Dizer que eu vou ficar devendo a apresentação para vocês, porque o Anísio depois me ligou, depois que o Éder e o Leonardo falaram com eles, falaram, mas tem que falar com o presidente lá, que ele é presidente. Do sistema presidencialismo, quem manda é o presidente, né? Aí o Anísio me ligou e disse, não, vamos fazer uma reunião informal, tal, né? Com poucas pessoas, mas aí depois eu fiquei sabendo que poucas pessoas no Ceará é de 200 para lá, é de 100 para lá, né? É igual na Índia, né? Eu descobri, uma vez eu fui na Índia e descobri por que o Gandhi conseguia reunir tanta gente. Lógico que foi uma pessoa extraordinária, sem paralelos na história do mundo, mas lá, se você fizer um comício político e tiver 100 mil pessoas, você fala que o comício é fraco, que é gente demais, né? Então, ele falou, não, vai ser uma reunião informal, só para um bate-papo, né? Então, eu acabei, não tive um tempo, né? Porque terminou a eleição, eu fui reeleito, e aí nós tivemos a reeleição da presidenta Dilma, que trabalhou fortemente lá no estado, e esse é o primeiro final de semana, desde junho, que eu tive uma folga, porque hoje é o segundo dia da semana, né? Então, é o primeiro final de semana que eu tive uma folga assim, ainda bem que foi aqui, olhando para o mar do Ceará aqui, olhando aqui para as praias do Ceará, que são maravilhosas. E aí, eu não tive tempo de organizar uma apresentação. E nós estamos lá, já está na gráfica da Câmara, um libretozinho com um encarte do nosso projeto de lei. Mas eu percebi que o Anísio já tirou algumas cópias aqui, depois vai estar passando, já todo mundo já recebeu, né? E aí a gente quer contar com a contribuição de vocês. Porque, na verdade, eu disse que esse projeto nasceu dessa inquietação, mas a CNTE, os próprios sindicatos estaduais e municipais, já vem há muito tempo discutindo essa questão de um marco legal que possa garantir uma condição mais justa para que todos os entes da federação possam também garantir uma educação de qualidade. E aí nós tivemos na SASE, né, que é a Secretaria de Articulação dos Sistemas de Educação, que foi uma proposta do Abicalil enquanto deputado, e depois ele teve a oportunidade de implementar. Ele foi chamado na época pelo ministro Haddad para assumir, para implantar a Secretaria de Articulação dos Sistemas de Educação. Ele implantou, e depois, com a ida do Mercadante, ele saiu, foi para assessoria no Congresso, do líder do Congresso, que é um cearense, Pimentel, nosso senador Pimentel, querido Pimentel, que o Abicalil está na assessoria do Pimentel, lá como líder do governo no Congresso. Nós temos o líder do governo na Câmara, no Senado, e temos o líder do governo no Congresso Nacional. O Pimentel, o senador Pimentel, é o líder do governo no Congresso. O Abicalil está na assessoria do Pimentel, trabalhando lá, obviamente com liberdade para sair, para fazer os debates sobre o tema da educação, que tanto é caro. E também tivemos, e aí, a partir depois que o Abicalil saiu, entrou o Pinho Marques, que foi governador do Acre, e criou um grupo de estudos, que está entre esse grupo de estudo, está lá a doutora Flávia Nogueira, que é do Mato Grosso também, está o Abicalil, que já vem contribuindo fortemente com isso, está o doutor Jamil Cury, tem outras pessoas que contribuíram, e que tinha levantado uma série de propostas e ideias, que a gente buscou também, que tinha de acúmulo na CNTE, nos sindicatos, e a gente conseguiu formatar essa lei. Nós levamos mais de 3 meses aí para formatar no modelo de lei, obviamente com um auxílio muito forte do deputado Carlos Abicalil, que é nosso companheiro, para que a gente pudesse chegar nesse momento de um projeto de lei que tem alguns conselhos reclamando, porque fala em comissão tripartite, fala em paridade. Lá em Mato Grosso é paritária, mas no caso do Conselho Estadual é bipartite. Mas lá não tem essa possibilidade ainda, é paritária. Tem alguns conselhos arrepiando e tal. Então, na verdade, é uma lei complexa e é difícil. E é tanto que ela demorou 26 anos para aparecer como um projeto de lei.
Obviamente que deverá ter outras proposições, mas que trata dessa questão como um todo. Eu acho que só nós que está tratando de uma forma mais assim. Então, o Sistema Nacional de Educação, que é esse projeto de lei 413 de 2014, de julho de 2014, ele visa tratar nessa relação de cooperação entre Estado, municípios e União, e entre os municípios, entre os estados e municípios, nessa cooperação, da garantia de que os direitos assegurados na LDB possam ser efetivamente garantidos e que o PNE ele possa ser executado conforme está ali. Então é uma lei que ela, de uma certa forma, ela cria alguns mecanismos de acompanhamento do PNE e de dar uma visibilidade, para que municípios e estados possam, dentro de seus sistemas, possam criar os seus sistemas. Muitos não têm criado sistema estadual ou municipal de educação, para que possa sempre estar olhando para a LDB como uma lei maior, e a Constituição, obviamente, para que a gente possa construir um modelo que tem um amparo legal, e a lei não basta ser boa, ela tem que estar viva, ela tem que ser aplicada, e hoje, como está, na Constituição da LDB prevê tudo que nós queremos, e no PNE também, mas deixa do jeito que está, vai ficar à mercê da vontade do gestor federal, ou do gestor estadual, ou do gestor municipal. E aí, então, só para você ter uma ideia, em 2007, como o ministro Haddad assumiu, ele criou o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, que o Divan conhece muito bem, e muitos de vocês também sabem, e o PAR é que começou, através do Plano de Ações Articuladas, fazer essa articulação entre estados e municípios. Foi criado em 2007, então nós tivemos praticamente 19 anos da Constituição escrito dessa articulação entre Estado, União e municípios, que até então não tinha se tratado, não havia se falado nesse processo. Em 96, na LDB constava lá a questão da importância da cooperação entre Estado, a União, Estados e municípios, mas era só na lei que estava colocado. Então a lei por si só, se ela não tiver o movimento, se ela não tiver movimento dos profissionais da educação, movimento estudantil, movimento de secretários estaduais e municipais, ela pode não acontecer. Então, a partir de 2007, através do PAR, nós começamos a escutar e falar dessa cooperação entre estados e municípios. E aí, o FNDE ampliou muito os repasses de recursos para os estados e municípios, principalmente para a construção de escolas, reformas, construção de creches de educação infantil e também para equipamentos das escolas. Eu, como secretário, o Divan, que já está na secretaria até hoje, sabe o quanto foi importante essa ajuda do FNDE e que está dentro dessa cooperação. Mas eu fico pensando, se não tivesse a continuidade do governo, se nós teríamos aumentado ou diminuído esse recurso. Eu creio que diminuiria, mas de repente pode aumentar. Ou em algum governo passando por muita dificuldade, falar, olha, o FNDE não vai ajudar mais o Estado e o município, vai diminuir a ajuda. Então fica dependendo da vontade do gestor. Eu acho que nós temos que criar estratégias, e através de marcos legais e do nosso movimento, para garantir que essas ações possam acontecer de forma institucionalizada. Então nós propusemos no projeto de lei que efetivamente essa cooperação entre a União, Estados e municípios, olhando para a LDB, olhando para o Plano Nacional de Educação, possa acontecer através do Sistema Nacional de Educação. E aí se cria, a partir do Sistema Nacional, cria o Sistema Federal de Educação, os sistemas estaduais, já tem muitos estados que têm seu sistema estadual criado, no Mato Grosso nós temos, e os sistemas municipais de educação, que
praticamente município nenhum tem, a não ser nas grandes cidades, que pode acontecer de ter um ou outro município que tenha o seu plano municipal de educação. E aí, o Sistema Municipal de Educação. Então, a partir do sistema, a gente cria uma outra situação. Nós criamos, fazemos mudar um pouco o perfil dos conselhos. O Conselho Nacional, ele ficaria como órgão que trataria da questão de um currículo nacional, ele trataria dessa questão do currículo nacional, ele trataria da questão das diretrizes básicas da educação, e seria um órgão de recursos, seria um conselho em que, no caso de dúvida entre os estados e municípios, entre o Conselho Municipal e Estadual, seria a instância de recursos do próprio governo federal, porque nós passamos, e esse conselho, ele é tripartite, tem a participação dos 3 entes federados, da União, estados e municípios, e é paritário entre os órgãos, entre as instituições governamentais e da sociedade civil. Então, aí você já democratiza um conselho e vai ter representante lá do município, como é que chama o seu município? De Pacajus. O representante do Nordeste vai ser o Glauber, lá de Pacajus, que vai estar lá no Conselho Nacional, falando das dores, das dificuldades que é ser de um município pequeno, com poucos recursos, e garantir uma educação de qualidade. A hora que chegar um recurso de algum município lá, ele possa ter essa sensibilidade de verificar isso. Então, nós teríamos essa participação paritária, tripartite paritária no Conselho Nacional. É vinculante. Aí nós teríamos também, a partir de então, para lidar com o sistema federal, estadual e municipal, criaríamos o Conselho Federal, manteria os conselhos estaduais, obviamente. O Conselho Federal também seria tripartite, seria tripartite e paritário a sua participação. Os conselhos estaduais seriam bipartite, teria a representação do município no Conselho Estadual, e também seria paritário. Em Mato Grosso, nosso Conselho Estadual é paritário, entre os representantes de órgãos de governo e das entidades da organização civil, que já é paritário, mas não é bipartite. Então, nós estaríamos dessa forma redemocratizando os nossos conselhos e saindo daquela situação, muitas vezes só de aprovação, de recredenciamento de escolas e por aí afora, mas obviamente que ele continuaria fortalecido no seu papel de normatizador e de supervisor das ações da educação no Estado, no município e na União. E aí, então desse modo, eu acredito que a gente, democratizando mais os conselhos, a gente vai estar fazendo com que essas ações que visa a normatização da educação, que visa que a LDB possa ser seguida por cada estado, cada município pela União, e para que a gente possa fazer o acompanhamento da execução do Plano Nacional de Educação, possa acontecer. E aí também nós temos lá que discutir, e aí para entrar na questão do financiamento propriamente dito, discutir a questão da ação supletiva, porque os recursos constitucionais, no projeto fala da ação distributiva, que são os recursos constitucionais já que estão garantidos, tem que repassar, agora incluiu a questão do pré-sal e do Fundo Social do Petróleo e outras fontes que entram como na ação distributiva que a gente propõe no projeto, já é o que acontece normalmente hoje. Mas o importante é quando a gente vai discutir a questão supletiva. Da questão supletiva, a gente precisa de tratar do que hoje não é cumprido como deveria ser, mesmo estando no governo nosso, que a gente defende esse governo, porque não se tem, a forma que é feita hoje não é muito justa a distribuição. Nós temos, hoje nós temos, o governo calcula o custo aluno,
E está garantido em lei que o Estado que não chegar na média daquele custo aluno, ele terá um complemento da União, teria esse valor de suplementação, um complemento da União. Mas o que nós escutamos no ano passado é que esse complemento não está vindo na medida que deveria chegar. E é repassado para o Estado, e o Estado redistribui. Tem vindo? Tem agora, né? Está normalizado. Mas o repasse depois é de forma igual para os municípios, né? Na questão da complementação. Porque é mais no final do ano, né? E aí, o Divan está falando que acaba entrando no final do ano, tem um tempo que era para ser no final do ano, mas como é avaliado, tem que ser do ano, né? Aí passa para o início do ano seguinte e tal, mas de qualquer modo, ele é insuficiente para que a gente possa garantir, essa educação que seja de acesso, seja garantido o acesso a todos e de uma forma que possa garantir as condições mínimas de qualidade. E aí, como eu disse no início da minha fala, em qualquer estado, em todos os estados brasileiros, temos municípios ricos e municípios pobres, todos os estados brasileiros. No Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, no Mato Grosso, no Norte, no Nordeste, temos municípios pobres e municípios ricos. Os municípios ricos, em tese, eles teriam um pouco mais de condições de chegar nessa condição de poder pagar um salário melhor, de cumprir pelo menos o piso salarial, o piso nacional, e poderia avançar um pouquinho mais nos investimentos nos insumos, na melhoria dos prédios, dos equipamentos, das escolas, enfim, pudesse avançar mais. Mas mesmo assim, os estados, os entes da federação, depois da União, é o ente mais forte, muito mais forte que os municípios. Nós, em Mato Grosso, eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado por 5 anos, 3 vezes no primeiro momento, 2 anos agora dessa última etapa, e nós, com muito diálogo com o sindicato e muita pressão do sindicato, e é importante que seja assim, Edvan, porque nós, enquanto governo, quando a gente está no governo, a gente tem que ter a preocupação com a questão da receita e com a nossa capacidade de avançar, porque salário, depois que foi, não volta mais. Investimento você pode prever e de repente não acontecer tudo que você precisava fazer. O salário foi e não volta mais. Então nós sempre estivemos muito abertos ao sindicato, tivemos uma relação muito de altivez, tivemos greves, 2 greves no período que era secretário, mas em nenhum momento faltou respeito nem da parte do sindicato nem da nossa parte. E conseguimos construir um piso salarial no Estado, e lá nós temos uma carreira profissional, está incluso os agentes, está incluso os técnicos administrativos, os agentes administrativos, e está incluso os professores. Lá nós temos uma jornada de 30 horas por terço, já era assim antes da lei do piso, e nós conseguimos, ao longo desse tempo, de 2007 para cá, que foi o tempo em que eu estive, e a professora Rosa Neide, que é a atual secretária, que nós tivemos à frente da secretaria, nós tivemos avanços significativos e tivemos um aumento real de mais de 72% nesse período de 7 anos à frente da secretaria. Um ganho real de 10%, para que nós pudéssemos chegar num piso no início de carreira para o profissional do magistério de nível superior, um piso inicial de R$ 2.608. E na última greve negociamos, eu ainda peguei a última greve, não tinha voltado no mandato ainda peguei a última greve, e foi uma greve longa, com muito debate, e aí a gente conseguiu nesse período construir uma tabela que pudesse dobrar o poder de compra dos profissionais da educação. Então, se 10 anos fosse hoje, nós teríamos um salário no início de carreira ao profissional de R$ 5.200 e poucos. E será daqui a 10 anos muito mais do que isso, porque se você considerar a inflação que vai ter, e Mato Grosso tem condições
de bancar essa tabela. E essa tabela foi construída antes dos royalties do petróleo, antes de ter assegurado esses recursos e antes da aprovação do PNE. Agora, com a aprovação do PNE, que prevê nos próximos 10 anos chegar a 10% do produto interno bruto de recursos para a educação, eu não tenho dúvida nenhuma que nós chegaremos com tranquilidade, talvez antes de 10 anos, no dobrar o poder de compra dos profissionais da educação daquele estado. Bom, isso você consegue mais ou menos com isso equiparar o salário do profissional início de carreira com outros profissionais, como de engenheiros, como da maioria dos profissionais hoje, início de carreira. Lógico que tem muitas profissões que início de carreira ganha bem menos que isso, mas seria razoável a gente ter a possibilidade de um salário no início da carreira em torno de 5 mil reais. Então essa foi a construção que fizemos lá. E aí, quando foi aprovar o PNE, eu participei ativamente da discussão do CAQ, né? Que é o CAQ inicial, né? Que é o custo aluno qualidade inicial. E nós tivemos uma discussão muito forte com o PAIN, porque estava preocupado com alguns aspectos, com a questão orçamentária e com como executar esse custo aluno qualidade, porque ele individualiza o município, ele individualiza os estados, e o custo aluno, como está hoje, você trata dos estados, você trata só a questão do estado. Se o estado, na média, está com custo aluno ano, atendeu a média, que a gente considera como o mínimo para uma educação de qualidade, aí já repassava. Se o estado chegasse naquilo, tudo bem, já estava resolvido. O estado não precisava de ter suplementação, nem complementação de recursos. Agora o estado que não chegasse teria um recurso da União. Mas eu dizia para ele que essa tal da média, a média é um negócio complicado, né? Se eu e o Anísio estamos com fome e nós vamos comer um frango e vai dividir ao meio, deve saciar a minha fome e a dele. Mas se ele comer um frango todo, eu vou ficar com fome e ele vai ficar sem fome, né? Então, como eu disse, como as diferenças entre municípios é muito grande, nós não podemos nos ater só na média dos municípios de um modo geral dentro do mesmo estado. E aí, com o custo aluno qualidade inicial e depois que daqui a 3 anos nós teremos o custo aluno qualidade, ele individualiza o município. E aí nós vamos ter estados do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, que vai ter um município que não vai receber suplementação porque não precisa, e vamos ter outros que precisam e vai receber. Porque aí sim nós vamos eliminar a desigualdade. Aí sim, Glauber, nós vamos olhar para os municípios. E aí, Helder, essa preocupação que a gente tinha de tentar uniformizar, porque não dá para a gente, dentro do mesmo estado, estar dizendo de uma qualidade de educação, sendo que você vai visitar um município, e no caso de Mato Grosso, na região metropolitana é a pior situação. Os municípios mais pobres estão na região metropolitana, porque não são produtores de grãos no estado, e alguns municípios, e os outros que são mais pobres são os mais distantes, estão ao norte, a noroeste e ao nordeste do estado de Mato Grosso. Municípios que estão a 1.300 km da capital, 1.200, 1.000 km da capital. Então nós precisamos de criar a condição para que esse custo aluno possa ser medido lá no município. O município tal não conseguiu, nós vamos fazer a suplementação para ele. Mas se ficar só assim, aí pode não acontecer. Por isso nós propusemos uma comissão tripartite permanente do Pacto Federativo. Vai criar o plano de ações integrada, seria assim um modelo, porque hoje o PARC, o plano de ações articuladas, é a forma que o MEC repassa os recursos para as ações de equipamentos, construções, os insumos, mas ele repassa conforme a portaria que ele baixa. Ele baixa uma portaria, esse ano nossa capacidade é maior, vamos mais. Esse ano a capacidade é menor, vamos menos. Até baseado em leis que já existem, mas essa é uma função supletiva hoje dos recursos do FNDE. Mas nós precisamos, e aí, nessa hora o PAR vai mudar, deveria ser esse plano de ações integradas
comissão tripartite, como eu disse, que é a presença de um Estado, do governo federal, de um Estado por região no Brasil e de um município por região no Brasil, para que efetivamente possa estar representado cada ente federado e para que lá possa ser pactuado, como acontece na saúde. Na saúde a gente tem as pactuações que acontecem na saúde, na assistência social tem algumas pactuações também que acontecem, e o que é pactuado é para ser cumprido. O que é pactuado em lei tem que ser cumprido. Então, a gente precisa de criar essa comissão tripartite para ter a presença de todos dentro da federação e numa pactuação dos entes federados, para que a gente possa efetivamente definir, olha, o município tal não precisa, o município tal precisa de tanto de suplementação, para que a gente possa utilizar os 10% do PIB, porque senão daqui a pouco 10% do PIB não vai estar nisso. Daqui 10 a pouco 10% do PIB vai ser pouco, né, Bilbao? Porque como é que vai acontecer isso? Então, se não houver uma pactuação para dizer para onde é que nós vamos com esse dinheiro, para onde é que nós vamos avançar, é possível que os 10% sejam suficientes também. Por isso que nós queremos garantir esse espaço de pactuação nessa comissão tripartite, para que a gente possa fazer a redistribuição adequada. E quando a gente discute suplementação, porque você pode ver que o capítulo da suplementação é maior do que todo o restante da lei, é porque você discute o financiamento como um todo. Quem que vai ter direito à suplementação? Quem aplicou os 25% no caso dos municípios, dos estados, e não conseguiu chegar àquele condição de que possa garantir essa qualidade mínima para a educação. Ele chegou lá com os 18%, com os 25%, mas não consegue pagar um salário digno estabelecido pelo piso, pelo que a gente considerar que vai ser o piso daqui a algum tempo. Não conseguiu melhorar o espaço físico das escolas, equipamentos. Aí esse município vai precisar dessa suplementação. Mas também nós vamos atrás daqueles que não estão aplicando os 25%. Todo mundo vai ser obrigado a aplicar os 25%. Hoje os sindicatos não pregam, né? Fica em cima, a subsede fica em cima, você tem os conselhos municipais, mas a gente sabe que tem prefeito por aí, em alguns estados até, eles colocam outras coisas no meio da história lá, e mesmo nós dentro do estado, e aqui, Ivan, você sabe que a guerra contra a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria de Fazenda, é muito grande. Eu ainda fui secretário até a metade do ano passado. No outro governo eu tinha que todo mês conversar com o secretário de Fazenda. Nesse atual governo que eu estava, era toda semana. Parece que os caras querem ficar com dinheiro na educação, porque nem todo mundo tem essa consciência que é importante. Você tem lei que fala que tem que ser 25%, o secretário, não, nós vamos, era da Fazenda? Você é secretário? Mas ele não era o secretário. Quando ele não era o secretário, ele era do lado dos trabalhadores da educação. E agora muito mais, que ele foi esse tempo todo na educação. Então, mas o secretário, porque ele tem outras ações no estado para acontecer, o governo estabelece que a prioridade é construir um viaduto, o cara, quando o dinheiro do viaduto, daqui a pouco a coisa aperta, ele quer ter educação. Alto lá. Chegou ao ponto de falar para o governador, vamos tornar público isso aí? Eles queriam colocar a universidade estadual nos 25% da educação. Se o senhor quiser tornar público, tudo bem. Porque nunca aconteceu, vai acontecer agora no governo do senhor. Não. Então, é uma luta, e a gente sabe que em qualquer governo, essa disputa existe. É porque os recursos são menores que as nossas vontades de fazer algo pela educação, pela saúde, pela assistência, pela infraestrutura. Então eu quero dizer que com essa comissão tripartite, nós vamos também não discutir só a parte supletiva, vamos discutir o principal também. Porque para ganhar o supletivo, você tem que aplicar bem o principal e dizer, olha, não deu. Aí vai depois você participar do extra, para poder equalizar os investimentos, até que a gente possa chegar num ponto que todos os entes da federação possam receber o mínimo necessário para que a gente possa ter uma educação de qualidade.
Eu acredito que os 10% do PIB bem aplicados, bem fiscalizados, principalmente pelos sindicatos, nós haveremos de garantir uma educação de qualidade. Está previsto também no PNE que a gente possa ter escolas de tempo integral, pelo menos 50% nos próximos 10 anos, e que pelo menos 25% dos alunos estejam na escola de tempo integral. Nós avançamos na qualidade da educação em Mato Grosso. Eu sei que aqui no Ceará avançou, mas nós sabemos que 4 horas aulas é insuficiente. Não é suficiente para a gente avançar. Nós mal conseguimos ministrar os conteúdos obrigatórios. Quanto mais aqueles conteúdos importantes que a gente fala, olha, isso vai entrar como conteúdo transversal. Nenhum professor de matemática foi formado em todas as outras áreas para entender de aborto, para entender de violência, para entender de drogas, para entender de outros assuntos. Então nós precisamos da escola de tempo integral, para que a gente possa formar o cidadão na sua plenitude, para que a gente possa garantir o que as nossas crianças não possam ser convocadas para o mundo do crime, para que o menor não possa cuidar do outro menor ainda, para que não possa ser recrutado para o mundo das drogas, para o mundo do crime. Se a gente pretende fazer uma intervenção importante para garantir a cidadania de fato, a cidadania plena para as nossas crianças, para os nossos jovens, precisamos da escola de tempo integral. E nós precisamos, com esse novo financiamento, com esses novos financiamentos, chegar a essa condição da escola de tempo integral. Valorizar mais os profissionais de educação, garantir que os planos de carreira, cargo e salário possam acontecer em todos os estados, porque tem 10 estados ainda que não têm um plano de carreira, cargo e salário. Muitos municípios não têm um plano de carreira, cargo e salário. Nós precisamos de avançar. O plano de carreira, cargo e salário todos têm, mas conforme está na lei do piso, nas diretrizes não está ainda. O plano estadual de educação ou os planos municipais, quase ninguém tem. Nós precisamos de avançar nesse sentido. E aí o papel do sindicato, da CNTE, dos movimentos, e será de fundamental importância para que a gente possa avançar nessa educação de qualidade que a gente fala, virou jargão e nós não sabemos como chegar lá. Então eu acho que essa lei, juntamente com tudo que a gente já tem acumulado, em termos de legislação, em termos de vontade política do nosso governo, de avançar nessa educação de qualidade, nós haveremos de chegar lá sim. E aí eu acredito que aqui no Ceará, sem dúvida nenhuma, eles estão bastante adiantados nesse processo e nós vamos continuar lutando em todos os estados do nosso país para que a gente possa ter uma educação que valorize o profissional da educação, que tenha um plano de carreira, cargo e salário que visa essa valorização, com formação inicial e continuada, de fato, porque a formação continuada ela tem dificuldade muitas vezes de avançar, para que a gente possa garantir um espaço adequado para o trabalhador da educação. Lá em Mato Grosso a gente já conseguiu avançar. Hoje nós já temos 70% das escolas climatizadas, e as outras que ainda não estão, os 30% que ainda não estão, o pessoal ficava bravo com a gente lá. Pois é, falei, mas esse calor não começou agora não. Não, mas agora eu quero também. Então, nós precisamos de criar um ambiente que possa ser digno ao trabalhador e que possa ser um espaço atrativo para as nossas crianças também, para os nossos jovens, para que a gente, além da matrícula, a gente possa garantir a permanência do aluno na escola, para que além da matrícula a gente possa garantir a presença desse estudante, principalmente no ensino médio, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, desse modo eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Como a Anísio disse, é o primeiro sindicato que eu faço a discussão. Lá no meu estado eu não fiz o sindicato, mas é porque já pediram também, mas acabou não dando certo ainda. Eu fiz lá no Conselho Estadual de Educação semana passada, e agora aqui a gente está fazendo no primeiro sindicato. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade, ao convite do Helder, Ginaldo e Anísio, que confirmou o convite dos dois, e dizer que é um prazer muito grande poder estar dialogando com vocês aqui. Vamos estar abertos aí para um debate e mais algum questionamento. Muito obrigado.
Em Foco.